Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Vamos continuar estudando a Bíblia. Estamos estudando principalmente o percurso da Igreja de Deus nos 7 períodos conhecidos como as 7 igrejas. Estamos agora na Igreja de Filadélfia, a última igreja relatada antes de Laodiceia. 6ª igreja, a 7ª é Laodiceia, e é impressionante você estudar Laodiceia, porque Laodiceia é justamente o período que você e eu estamos vivendo agora. Mas vamos saber disso logo depois. O elogio para esta igreja de Filadélfia está em Apocalipse capítulo 3 e o verso 8, que diz assim: Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, o que nós vimos? 1798, queda do poder papal e início da pregação do Evangelho, missões são enviadas ao mundo todo, Bíblias começam a ser produzidas em grande escala e o povo se volta de fato para a Bíblia. O movimento do protestantismo, da reforma, leva o povo de volta a ter interesse pela Bíblia, mas é aqui, no período de Filadélfia, que o cumprimento da profecia de que Deus abriria o entendimento, as pessoas teriam maior conhecimento da Bíblia, é justamente agora, a partir de 1798. As pessoas que até então não tinham a Bíblia, correm, compram uma, buscam, começam a estudá-la. E, como eu falei, o livro de Daniel, principalmente, era um livro que ainda não havia sido compreendido em sua totalidade, pois ele estava selado até o tempo do fim. E aqui, Deus descortina e as pessoas, então, sinceras, fiéis, que buscam conhecer a verdade, começam a estudar este livro e a entender de fato o que tinha acontecido até então. Então, esse período profético, como já falei, 1798 a 1844. E ela começa com o fim dos 1260 dias, ou 1260 anos, literais de supremacia papal. E justamente vai até 1844, quando as profecias de Daniel, especialmente Daniel 8,14, que diz assim: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Essas 2.300 tardes e manhãs também são 2.300 anos de história. Começando lá com a reconstrução de Jerusalém, após o seu retorno de Babilônia, e chegando até os nossos dias. 2.300 anos. E por que o santuário seria purificado? Ficou curioso? Por que o santuário é purificado agora, no final dos tempos? Meu amigo, tem muita coisa que você não sabe. Eu também não sabia. Mas como é bom a gente estudar a Bíblia e descobrir que Deus nos revela cada detalhe do grande conflito. E a purificação do santuário é um dos estudos mais impressionantes que nós podemos fazer. Porque é justamente o momento em que Deus anuncia que o juízo final chegou. Chegou a hora do juízo. Vinda é a hora do juízo. Apocalipse 14, dos versos 6 em diante, fala exatamente isso. 3 anjos anunciando as 3 últimas mensagens a um mundo a perecer. E esta igreja de Filadélfia desenvolveu uma intimidade tão grande com Deus porque começou a estudar e a compreender as profecias bíblicas. E é o que você e eu precisamos fazer também, certo? Como eu já falei, 1804, Sociedade Bíblica Britânica, a Bíblia começou a ser produzida em grande escala e a ser distribuída. 1816, Sociedade Bíblica Americana. Mas foi também um momento de grande interesse no cumprimento da profecia bíblica e do breve retorno de Jesus. Até 1798, pouco se falava sobre o retorno de Jesus. Ainda hoje, muita gente fala pouco sobre isso. Mas a partir dali,
o tempo do fim chegou. Exatamente isso, o tempo do fim. Quanto demora esse tempo do fim? Nós não sabemos. O certo é que não há um número cronologicamente falando. Você pega lá 2.300 tardes e manhãs, 70 semanas, 3 anos e meio, 3 dias e meio, 1.260 dias, 42 meses. Em alguns momentos a Bíblia apresenta alguns dados proféticos em termos de cálculo de tempo. Mas para o tempo do fim não existe 1.000 dias, 50 dias, 1 mês, 2 meses, nada disso. A Bíblia apenas chama de tempo do fim. Ou seja, a qualquer momento o céu vai se abrir e Jesus vai aparecer nas nuvens dos céus. Detalhe, quando ele aparecer, infelizmente, quem decidiu se salvar, aceitou a salvação, estará salvo. E quem não aceitou, estará completamente perdido. Não haverá uma segunda chance. Igreja de Filadélfia, 1798, 1844. Período de descoberta das profecias e do surgimento das missões globais, onde o Evangelho está sendo pregado diariamente em todo o mundo. Como é bom sabermos que temos um Deus que controla. Então, o elogio para esta igreja é uma igreja que não esqueceu o nome de Cristo, que vive e prega esse amor. E você e eu somos convidados a fazer o mesmo. Até o nosso próximo encontro.